ouvinte, aqui quem fala é o André Toledo e hoje nós temos um episódio muito interessante do nosso podcast, que em geral trata de educação, trata de tecnologia, trata de desenvolvimento pessoal, enfim. Nós estamos aqui e vamos conversar com a professora Joana. Professora Joana, seja bem-vinda. Eu até soube agora ali nos bastidores que é o seu primeiro podcast, já fica a nossa torcida, a minha, do ouvinte, para que você faça muitos outros. Esperamos, inclusive, que essa experiência seja boa e, repito, né, é um canal fantástico de disseminação do conhecimento e é o que a gente quer hoje de você, tá bom? Então se apresenta e diz aí qual vai ser a nossa conversa de hoje. Olá, André, é um prazer enorme estar aqui. Realmente é meu primeiro podcast, né? Então, os ouvintes aí tenham muito acolhimento, né? Sejam pacientes comigo. É uma ferramenta incrível, realmente, para a gente consumir, né? Conhecimento, para a gente se inteirar das coisas. Eu já estava ensaiando aí há algum tempo, o seu convite veio numa excelente hora, né? Então, falar um pouquinho aí quem sou eu sou a Joana, sou pedagoga, especialista, né, em gestão escolar, mestre em educação. Eu atuo muito dentro do contexto da educação profissional, né, tanto no nível de ensino médio quanto na educação superior. Minha vida profissional foi dentro desse contexto como gestora, coordenadora de equipes. E há um ano eu também me aventurei aqui no contexto digital, né? Então, dentro do contexto digital, eu ajudo pessoas a estruturarem seus cursos, as suas formações, porque o digital ele deu um boom, né? Na oferta dos cursos, né? Nesse tempo de pandemia. E aí muita coisa foi surgindo, né? Eu, dentro da minha inquietação, vendo algumas coisas, eu falei, eu preciso colaborar com a qualificação desse negócio. Então, eu estou nas redes aí, ajudo principalmente profissionais de desenvolvimento humano, né? Que querem construir seus cursos, as suas formações, a estruturarem esses produtos para que essa oferta seja qualificada e realmente transformadora. Então, hoje eu atuo dentro do contexto da universidade como coordenadora e também no contexto digital aí com consultoria e mentorias. Ô, professora Joana, nós não poderíamos ter outra pessoa tão providencial nesse momento aqui no podcast, né, que trata das questões de tecnologia e educação, porque é exatamente essa junção com você, a tua experiência na gestão da educação e agora como grande facilitadora, fomentadora das tecnologias voltadas, né, à construção do conhecimento, à construção das competências e enfim. Pois então, professora Joana, a gente quer saber o tema que você vai desenvolver aqui com a gente e se tivermos dúvidas, a gente pode fazer inclusive perguntas, tá? O que você acha? Com certeza. Eu selecionei um tema aqui que eu acho muito bacana, né? Que as pessoas me perguntam muitas vezes, por que você trabalha com profissionais de desenvolvimento humano? Porque, para mim, educação e desenvolvimento humano caminham juntas. E como eu tenho um olhar muito assim no mercado, né, dentro da questão do perfil profissional, a gente percebe uma carência no desenvolvimento de competências socioemocionais, né? Para lidar com esse contexto aí que a gente vive, desse mundo que hoje a gente chama de mundo bunny, né? Esse mundo que veio aí, ele era o mundo VUCA, e depois da pandemia veio o mundo bunny, que é um mundo de incertezas, né? Muito frágil, de não linearidade, de contextos assim que mudam muito rápido, né? E para isso a gente tem que ter muitas competências socioemocionais bem desenvolvidas. E essas competências, na minha percepção, nos meus estudos, elas se alicerçam dentro de 4 pilares. E esses 4 pilares, eles não são novinhos, não, tá? Esses 4 pilares aí, lá o Jacques Delors já em 1999 trouxe, né, no relatório da Unesco, da Comissão Internacional sobre Educação, ele trouxe esses 4 pilares como fundamentais para a educação. Então, lá em 1999, a gente já estava discutindo sobre o desenvolvimento dessas competências que seriam alicerçadas nesses 4 pilares. E que pilares seriam esses, então, né? O aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser. Então, são esses os 4 pilares que norteiam
uma educação que é orientada realmente para o desenvolvimento humano. Olha que bacana, né, André? Sim, professora Joana. Eu fico imaginando agora a pessoa que até então tinha, né, como compreensão ou percepção de que o aprender é o aprender e pronto, acabou, né? É sentar, ler, ouvir a professora, né, o próprio professor na sua formação, né, estudar mais, fazer outra pós-graduação. E é interessante quando você abre o processo de vivência, né, no aprendizado em quatro. Você chamou de eixos? Pilares, 4 pilares. Pilares. Eu acho Isso, até que é muito mais pertinente mesmo pilares, aquilo que sustenta, né? Então, para a exato. gente agora aqui, eu acho que para parte dos nossos ouvintes está sendo uma surpresa. Olha, são aprenderes, a gente até poderia dizer que pode ficar no plural. É isso mesmo, professora? Aprenderes, olha que bacana, isso mesmo. E eu quero trazer aqui para os ouvintes, né? Porque às vezes a gente fala, mas isso é muito subjetivo, como é que a gente vai exercer isso no dia a dia? Como é que a gente vai desenvolver competência sobre isso no dia a dia? Então, eu acho que eu vou trazer uma proposta da gente trabalhar cada um desses pilares e eu trazer também quais são as competências que a gente desenvolve dentro de cada um deles. O que você acha? Fica bacana? Fica ótimo, didático. Também só poderia ser, né, professora Aí, Joana? Estamos diante aqui de uma educadora. Olha aí, ouvinte, ao vivo, ao vivo, não digo a cores, né, porque a gente está sem é, imagem, mas olha aí, né, a organização do processo aqui para que a gente aprenda melhor. Não, pode ser sim, tá, exato. professora Joana? Eu acho que é importante a gente se apropriar desses 4 conceitos e entender como que a gente pode começar a fomentar isso no nosso dia a dia, né? Então, trazendo o primeiro pilar lá, que é aprender a conhecer. O que é aprender a conhecer? É compreender, descobrir ou construir o conhecimento. É a gente ir atrás mesmo, né? Estudar, se desenvolver, se aprimorar constantemente. Mas para isso existe uma coisa que a gente chama de um processo de metacognição, que é o domínio do próprio processo de aprendizagem, entender como eu aprendo, né? Entender como eu consigo internalizar melhor o conhecimento. Tem muita gente que adora ouvir podcast porque tem um estilo de aprendizagem, por exemplo, que é de ouvinte, né? Escuta, não precisa ver nada, só escutando ali já está ótimo. Tem gente que precisa ver, que é visual. Tem gente que precisa anotar, fazer anotações, né? Então, isso é uma parte do entendimento desse processo de metacognição. Entender a partir de qual estratégia você aprende melhor, você compreende melhor, né? E trazendo isso para o seu dia a dia. E as competências que são chaves para que a gente desenvolva esse pilar hoje, seis competências dentro desse pilar, que é abertura ao novo, né? A gente está falando de aprender, de quebrar paradigmas, de se desafiar, né? Ser ruim em algo novo, a gente fala. Que a gente ser bom em algo que a gente é excelente, ok, né? Agora, ser ruim em algo novo é um desafio grande. Então, isso está muito ligado à abertura ao novo. A autogestão, o entendimento de como eu aprendo, né? Das minhas emoções, essa curiosidade cognitiva de aprender, de estabelecer relação entre os temas que a gente está lendo, né? Então, a gente está aqui falando de educação orientada para o desenvolvimento humano. Fazer essa relação, ok, como é que eu faço a contextualização disso aqui na minha atuação profissional? Como é que eu levo isso para as minhas relações pessoais, né? Essa imaginação criativa, a autoconfiança e, principalmente, a tolerância à frustração, né? Que hoje as pessoas têm uma baixa tolerância à frustração, às vezes uma resiliência bem baixinha, né? Primeiro desafio, primeira dificuldade, já desiste todo o processo. Então, dentro desse pilar, aprender a conhecer, a gente tem essas competências chaves. O que você achou delas, Eu André? achei muito interessante, e assim que você falou ali da questão do tolerar, né, quer dizer, ser resiliente, procurar trabalhar melhor aí as frustrações, me remete aqui a uma colocação que alguns especialistas e alguns leigos também, né, hoje em dia é muito possível que um leigo debata qualquer assunto, então, e é bom Claro. mesmo, né, por que não? Mas dizem que é uma questão geracional, ou seja, muito localizada aos jovens. Será, professora Joana, que é Faz isso mesmo? O jovem ele é sentido. mais propenso a essas frustrações? Por exemplo, ele é contratado, né, como um analista, mas já está muito cheio de expectativa para chegar a gerente.
E a expectativa dele é de que no ano que vem ele chegue a gerente. Isso se não acontecer, vai. Isso se não for em 6 meses, né? Essa é uma característica da geração Z, né? A gente tem aí as diferentes gerações, nós temos a geração dos anos 70, a geração dos anos 80, mas essa geração que a gente está falando agora é uma geração característica, a geração Z, né? E eles têm baixo limiar à frustração, são muito imediatistas, são bastante críticos, né? E não, muitas vezes, não é aquela crítica construída no sentido de construção de um conhecimento, mas pela criticidade mesmo. Então, tudo isso tem um impacto, inclusive, nas organizações, né? A gente tem lideranças aí de uma geração que tem valores diferentes, e a gente tem a geração Z ali com valores conflitantes, né? E que são bastante imediatistas, que não dão tempo para as coisas, que têm baixo limiar à frustração. Eu acho que essa questão das gerações aí dá um outro podcast, viu, André? Porque é um tema bem bacana para a gente conversar. Bacana, polêmico, né? Muita gente querendo descobrir se existe alguma fórmula que faça esse alinhamento entre as gerações. Afinal de contas, praticamente as 3, né, gerações estão se encontrando agora lá no ambiente de trabalho. Incrível. Exato. Isso, né? A Z, a Y e a X. Então, olha aí, ouvinte. Inclusive, se vocês quiserem a professora Joana falando especificamente sobre essas gerações aí mais detalhadamente, comentem isso nas redes sociais, onde você estiver ouvindo, né? Ela comente, vai lá, diga que você quer e a gente marcamos. A gente volta para conversar. outra conversa. É um desafio para a escola, né? Agora falando no contexto da escola também, porque a gente tem uma geração de professores e a gente tem uma geração de alunos, né? E os professores estão acostumados a ensinar de acordo com determinados parâmetros pedagógicos, e os alunos, eles estão encontrando alunos assim com um contexto de aprendizagem muito diferente, né? Então, também é um processo que a gente tem mediado muito dentro do contexto escolar, além das empresas. Olha que interessante. E, inclusive, né, professora Joana, nos bastidores ali, no esquenta aqui para esse podcast, eu mencionei para você que eu presenciei isso na casa de amigos, enfim, que agora em pandemia, né, o aluno, o jovem, né, aluno de 14, 15 anos, enfim, também ali o garotinho de 7, 8 aninhos, fazendo as suas aulas online, e o pai e a mãe em casa, em home office, passava assim de ladinho, puxava a cadeira e se interessava pela metodologia, pela forma como seu filho estava sendo educado. E, inclusive, não foram poucos os que interagiram em tempo real com os professores. Então, eu até diria que, além do encontro das gerações, né, o encontro desses principais personagens aí no processo de formação, de escolarização, né, que são os professores, os pais ali bem unidos, enfim. Eu não sei se isso foi bom, se foi ruim. Qual que é a sua opinião? Os pais interferiram muito? Olha, quando eu estava ali no contexto da escola, a gente tinha bastante participação das famílias, né? Mas era sempre uma preocupação com o aprendizado. Mas eram os professores, foi muito desafiador para os professores sair do conforto da sala de aula, né? Que era um ambiente conhecido, e dar aula lá na sala da casa da pessoa, né? Então, você estava dando aula na sala, na cozinha, estava ali, a família acompanhando, era um outro contexto. Então, eles também precisaram desenvolver novas competências aí relacionadas à docência, né? E foi muito bacana, considerando, assim, essa chamada que os pais tiveram, deixa eu ver o que meu filho está estudando, deixa eu ajudar, porque ele teve que ser mais presente no processo, porque os alunos, é outra coisa que está aqui, né, dentro desses pilares que a gente está trabalhando, parece que é aleatório, mas está aqui dentro desse pilar também. Na educação, os nossos alunos são muito acostumados a receber. Então, chegar em sala de aula, o professor falar aquilo, ele receber aquilo e pronto, né? E nesse contexto de pandemia, a gente precisou desenvolver no aluno uma autonomia para os estudos, uma disciplina, né? Uma proatividade, uma busca, essa curiosidade que a gente estava falando aqui dessas competências, né? Curiosidade para aprender, essa tolerância à frustração. E os pais foram muito parceiros no desenvolvimento dessas competências. Então, hoje, na educação, a gente discute muito se existe um gap pedagógico. Em termos de conteúdo, eu acredito que sim, né? Conhecimento técnico, hoje, os conhecimentos articuladores.
Mas nas escolas onde a gente conseguiu estruturar um processo de aprendizagem, de ensino e aprendizagem, em que os alunos foram estimulados a isso, a gente teve um ganho no desenvolvimento dessas competências que eu estou trazendo aqui, né? Porque eu percebi pelos meus alunos, até a forma como eles mandavam um e-mail no começo do ano e o e-mail que eles mandavam no final do ano. Era um discurso, era uma construção de texto, uma construção de pensamento, né? Totalmente diferente. Então, eu percebi essa evolução nos alunos. Que interessante, hein? Foram forçados, né, a um novo espaço, A um novo contexto. um novo contexto, né, a muitos desafios. Exato. E de novo, né, naquele ambiente, a gente fica imaginando ali, naquele cenário da casa, ele olhava, o aluno também olhava para o ladinho ali, via que o pai estava lá fazendo a sua videoconferência, a sua reunião, né, e aí ele meio que se inspirava naquilo, falava, não, peraí, eu tenho que me comportar diferente aqui, isso aqui realmente, né, é interessante. Com certeza. Isso está muito relacionado ao nosso segundo pilar, que é o aprender a ser, né, e esse segundo pilar, ele fala sobre o desenvolvimento pessoal, esse pensar de forma crítica, autônoma, né, formando o seu próprio juízo de valor. Então, assim, de explorar uma diversidade de personalidade, talentos. Então, ele ser mais, que a gente fala de autêntico, né? De não seguir determinados padrões ou determinados estilos, de encontrar a sua própria autenticidade, o seu talento, evitando padrões de comportamento, né? Olhar para si e entender qual é o potencial de cada um. Então, isso está muito relacionado ao aprender a ser. E as competências que são chaves para esse pilar, elas são a inteligência, a criatividade, a sensibilidade, a responsabilidade, pensamento crítico e a ética. Olha que a ética está presente aqui. 6 competências importantíssimas para a gente aprender a ser. Exatamente. Essas coisas estruturantes, esses tópicos estruturantes do aprender a ser, professora Joana, nós poderíamos simplesmente copiar aqui e colar em qualquer anúncio de emprego, né, de oportunidade profissional. Incrível como as empresas recorrem, né, a esse tipo de discurso, agora muito presentes aí nas redes sociais, tentando encantar, trazer os seus talentos, né? Então, olha, que seja responsável, que seja autônomo, que tenha um pensamento crítico, porque elas descobriram, né, que o pensamento crítico, né, de sempre reavaliar a sua condição, a condição da empresa, enfim, significa inovação, né? Então, se isso é trabalhado desde cedo ali, né, com o garoto, com a garota de 8, 7 anos, 12 anos, 14 anos, eu acho que existe um caminho bastante interessante, né, na construção dessa competência tão desejada, né, tão alardeada aí por aí, enfim, pelos especialistas. Inclusive, professora Joana, deixa eu fazer um alerta aqui para o nosso ouvinte. Olha aí, ouvinte, você sabia que a gente tem que aprender a ser, né? Então... Tem que aprender a ser, a exercer-se no mundo. Exatamente. A gente não nasce feitinho, a gente tem que aprender a ser, poxa vida. A gente vai se encontrando aí nos contextos da vida e vai desenvolvendo. Alguns contextos mais desafiadores, né? A gente vai desenvolvendo algumas competências ali, realmente. E o pensamento crítico, ele é muito importante porque ele nos dá clareza, inclusive, de quais são os nossos valores, né? Para que a gente possa agir a partir deles também, né? Isso também é aprender a ser, agir a partir dos nossos valores, daquilo que é importante para a gente. Sensacional. Muito bem, a gente está gostando, né? Eu acho que o que você nos traz reforça algumas coisas que a gente intuía, realça certas coisas que a gente ouviu dizer, por exemplo, agora há pouco, né, lendo aí anúncios de emprego, a gente identifica várias dessas competências e também, né, nos provoca a querermos nos desenvolvermos exatamente dentro desses pilares, né? E é isso aí. Vem o terceiro pilar agora? O terceiro está chegando e como a gente está falando de contexto, né, de conviver, aprender a conviver, porque a gente não vive sozinho nesse mundo, né? Então é sim, conviver em sociedade, aprender a se colocar no lugar do outro, né? A questão da não violência. Então, nesse contexto, quando a gente aprende a conviver, essa hostilidade é substituída pelo espírito colaborativo, ao invés do espírito competitivo, né? Lidar com os conflitos, buscar maneiras de resolver, respeitando sempre a diversidade.
respeitando sempre o ser do outro, né? O exercer-se do outro. Então, esse aprender a conviver com a diversidade, com o espírito colaborativo, com empatia, e por isso que as competências chaves para esse pilar, elas são o respeito, a tolerância, a iniciativa social, né, de entrar no sentido de contribuição para o outro, como eu posso colocar o meu servir à contribuição do outro, assertividade, confiança e a empatia, que eu falei anteriormente, né? Então, aprender a conviver, trabalhar com as nossas relações de forma harmônica. Olha que interessante. Eu e o ouvinte, nós estamos aqui falando, poxa, mas realmente isso aí é lá da década de 90, porque tá casando tão certinho com esse momento, né? Quando você fala assim, premonitório. Olha, né? Ter tolerância, gente, olha lá, né? Cuidado com o discurso de ódio, olha a diversidade aí, né? Ao contrário do que muita gente acha, ela é bacana, ela é estimulante, né? É porque na diversidade que a gente cresce, né? Inclusive de ideias e de opiniões. Exato, exatamente, né? Tem inclusive empresas que têm premeditadamente o seu processo de recrutamento já, né, espelhando as condições de diversidade. Então, por exemplo, elas evitam ao máximo recrutar profissionais, por exemplo, que venham de uma mesma universidade, de uma mesma instituição de ensino, né? De diversas etnias, etc. e tudo, né? Mas olha só que interessante, né? Casa muito bem com esse momento. Então, esse pilar aí que é o aprender a conviver nos coloca como seres sociais, e a gente tem que aprender a partir dessa convivência, né, a tolerar, a inclusive colaborar. Acho que é isso também, colaborar também entraria aí? É o espírito colaborativo. Eu acho que hoje uma palavra muito forte é o senso de contribuição, né? Quando a gente estuda empresas também, a gente estuda muito a questão da liderança, mas a gente também tem que estudar o outro lado, né? O quanto o colaborador está contribuindo, está servindo também, porque às vezes a gente entra no lugar de, como diz o meu pai, só venha a nós o vosso reino, né? Só venha a nós, o vosso reino nada. Então a gente às vezes entra num lugar muito de querer receber só, mas a gente esquece de ser contribuição. Então, mas é que a sociedade, mas é que o governo, mas vamos parar para pensar? O que eu estou fazendo para ser contribuição? Como que eu estou contribuindo para essa situação mudar, né? E são coisas pequenas, a gente não precisa fazer grandes movimentos. Pensando aqui na pandemia, eu usar a minha máscara, né? Eu estou contribuindo aqui, eu estou respeitando o outro, eu estou sendo tolerante, né? Estou sendo assertiva, é uma questão de respeito. Mas eu não acredito. Ok, mas o outro acredita, ele vai se sentir incomodado se você entrar no elevador com ele sem a máscara, né? Então, por uma questão de respeito, vamos lá, né? Que não seja por questão de acreditar, mas por respeito ao outro, vamos usar? Então, são coisas pequenas que a gente vai praticando no nosso dia a dia. Exatamente. Aí voltando àquilo que você falou no comecinho, né? Quando expôs aí essa competência, né? Que é aprendermos a conviver, que começa com a gente, né? Então tá aí, olha, nos pequenos atos, nas pequenas tolerâncias, nas pequenas contribuições. Tanta gente, né, a professora Joana reclama aí das políticas públicas, etc., mas tem outros, e que bom que tem esses outros, que vão lá e digam, olha, vem cá, vamos nos juntar aqui no bairro, né? Vamos transformar aquele terreno baldio ali num jardim, vamos fazer uma arrecadação, olha, vamos participar ativamente daquele colégio público, né? Vamos atrás de recursos, vamos incrementar aí as estruturas para que os nossos jovens consigam ter uma melhor formação. Lógico, a gente não está negando aqui, né, que temos que cobrar mesmo. E as responsabilidades, né? Mas eu acho que é assim, como é que a gente exerce esse aprender a conviver? Eu acho que são duas perguntas. Como eu gostaria de ser tratado no lugar do outro nessa situação? Que é a questão da empatia, né? Da empatia, né? Poxa, você vai dar um feedback, você vai ter uma conversa difícil, como eu gostaria que falassem sobre isso comigo, né? E a outra pergunta é, toda vez que eu for abrir minha boca para reclamar de alguma situação, aí eu pensar, o que eu posso fazer a respeito? Perfeito. Né?
Então, duas perguntinhas que ajudam a gente a exercer esse pilar aqui do aprender a conviver. Excelente, ouvinte. Você pode começar a praticar logo ao Já. final. Já, acho que nem precisa terminar o podcast. Comece agora. E é interessante, né, professora Joana, que vai virando hábito, né? Vai, com Vai certeza. A virando hábito. gente Daqui a pouco você faz assim naturalmente, você tolera um pouco mais naturalmente, você participa naturalmente. Isso tudo é de bom. Isso tudo vai só patrimonializar em você um comportamento que todo mundo quer, né? Todo mundo quer, a escola quer, teu pai quer, tua mãe Uhum. quer, as empresas vão querer, com certeza, né? Então é E você isso. passa a ser referência, né? Inspira outras pessoas também. E aí vem o quarto pilar, que a gente falou aqui de colocar em prática, né? Então, é o aprender a fazer. Mobilizar essas competências, essas habilidades que a gente vai desenvolvendo para atuar de uma maneira mais adequada nos contextos e nas situações incertas, né? Porque as situações, elas são voláteis, tudo muda o tempo todo, né? Aham. A gente tem que aprender como usar os nossos conhecimentos, essas competências e habilidades para agir de forma adequada e assertiva frente a esses desafios, né? E não nunca confiar somente em modelos pré-existentes. Esse é o aprender a fazer. E as competências chaves para esse pilar é aprender a fazer escolhas, né? Pensar criticamente aparece novamente, solucionar problemas, gerir as nossas emoções e trabalhar a nossa inteligência emocional. Então, aqui no aprender a fazer é onde a gente vai colocar em ação tudo aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente pensa. Então, a gente precisa unir aqui, né, o equilíbrio na balancinha, as nossas emoções e os nossos saberes, né, equilibrar isso para que essa equação seja positiva, no sentido de ter uma atitude, um comportamento assertivo ali que vai realmente resolver aquele problema e não criar um novo. Perfeito. E a gente achando que o aprender a fazer era o primeiro e único, né? Olha aí, ouvinte, não, Não, é depois, né, de todo um aprender, né, onde te coloca como indivíduo, mas também como ser social e socializante, onde te coloca diante das suas enormes responsabilidades em termos de comportamento, de sentimentos, de percepções. Aí sim chega, né, o aprender a a fazer, fazer, né, né? que para o leigo era mais ou menos aquilo que é aprender, né? Olha, senta aqui, É, deixa eu te explicar como é que funciona tudo. E mesmo assim não é só isso. Você mesmo disse ali agora há pouco, olha, tem outras questões. Uma coisa, por exemplo, professora Joana, que me chamou bastante atenção agora nessa tua fala. Você fala, olha, procure evitar, né, os modelos pré-existentes. uhum, E a gente até poderia também dizer os paradigmas, né? exato, O paradigma, ouvinte, entendido como aquilo que funcionava muito bem, tá? exato. Até algum tempo atrás, mas ele é paradigma, por que isso, né? Porque hoje ele já não funciona mais. Então temos que ter essa capacidade, né, de É, identificar os paradigmas, rompê-los, rompê-los. né, e partir Por que para que, outros modelos, outras é, formas. porque se a gente for pensar, é loucura, como já diz um pensador, você querer fazer a mesma coisa sempre, ter resultados diferentes, né? Então, existem modelos que funcionavam muito bem, modelos sociais, modelos econômicos, modelos de trabalho, nos anos 80, nos anos 90, mas agora, principalmente pós-pandemia, num contexto incerto e volátil, frágil que a gente tem hoje, esses modelos não se encaixam mais. E se a gente teima em continuar usando esses modelos, a gente não vai conseguir ter sucesso, né? A gente não vai conseguir responder aquilo que o contexto está solicitando da gente. Então, a maior exigência intelectual e mental para a gente tomar decisões rápidas e assertivas em qualquer situação é a gente trabalhar, e para isso a gente precisa trabalhar esses 4 pilares, né? Para que no final ali a gente consiga ter uma ação, um saber fazer que vai trazer um resultado perante esse contexto, perante essa situação. Por isso que a gente fala de não se basear somente nos modelos pré-existentes, ou como você bem trouxe, nos paradigmas que existem, porque o mundo muda muito rapidamente. Eu sempre digo aos alunos e às famílias, né?
quando a gente era um pouquinho mais novinho, entregavam para a gente meio que um script de vida, né? Ó, você estuda, você faz a faculdade, você passa num concurso, você casa, tem uma casa com uma cerquinha branca dos cachorros, e você vai ser feliz. Esse script não funciona mais hoje, né? Para os nossos, essa geração Z que a gente estava falando, não tem limites, não existem fronteiras geográficas, eles podem exercer-se em qualquer lugar do mundo, né? Para eles, o mundo é o quintal deles, né? É uma coisa que é muito diferente para a gente. Os modelos de formação universitária estão se transformando a todo momento. A gente saía da escola com umas 5 opções de curso de graduação para fazer. Hoje existem mais de 200 opções de graduação. Olha só. Né? Então, para eles até escolher, fazer a escolha profissional, né? Exercer uma profissão, sem falar que 65% dos alunos saem da escola hoje e vão trabalhar em profissões que a gente nem sabe que existem, ainda vão surgir. Existem outras profissões chegando. Exatamente. Então, como é que a gente se prepara para isso, né? Para esse mundo, para esse contexto? Enlouquecendo? Um pouquinho. Um pouquinho. No limite do saudável. Ali. Mas a gente tem que sempre focar esse desenvolvimento dessas competências socioemocionais, porque elas vão nos dar estrutura para a gente agir perante esses contextos que são incertos, porque a gente não tem mais o script de vida. Né? A gente não tem. E quando você falou de script de vida, eu lembrei de uma palestra que eu dei numa instituição de ensino para jovens, enfim, mas também tinha lá os pais, enfim, e eu olhei sério assim para a plateia e disse, olha, vocês podem seguir qualquer conselho de carreira, menos o conselho dos seus pais. Aí, nossa, a plateia quase que foi abaixo, caiu no chão. Foi um susto danado. São riscos que a gente corre, né? Dando palestras para às vezes a gente quer usar um efeito didático, né, ouvinte? A gente fala umas coisas e às vezes não dá certo. Desequilíbrio cognitivo, né? Porque me deu um trabalho para explicar depois, viu? E olha que a palestra terminou e teve pais que foram lá e disseram, escuta, mas como assim você me desautoriza, né? Não é bem assim. Mas o que eu queria dizer, né? E me lembrou muito isso que você falou agora há pouco, do tal do script, né? Eu sou de uma geração que eu tenho 51 anos de idade, ouvinte, eu sou de uma geração em que os pais diziam exatamente aonde que eu ia entrar, que empresa, por quantas décadas tinha que ficar lá, a carreira, depois aposentar, né? Até a forma como se casar, como se ter relacionamento, os pais orientavam decididamente, né? E hoje é muito difícil, né? Porque o que um pai hoje vai orientar de carreira é baseado na geração dele, que a coisa já acelerou tanto, que já virou, já tem tantas dobras, né? A partir das inovações, das mudanças sociais, das novas dinâmicas empresariais, que infelizmente é assim mesmo. A gente tem que, os pais aí que estão me ouvindo, tenham bastante humildade nesse momento, não vai servir mesmo o conselho em termos de script, né, professora Joana? Fica valendo. Em termos de script, de roteiro de vida, né, do que é sucesso. Os conselhos morais, éticos, olha... Com certeza, esses são fundamentais. Sagrados. Esses são sagrados, E para ir fechando, professora Joana, você estava falando agora, eu não sei por que eu me lembrei de uma música, eu não vou dar referências agora, mas ela tem um refrão que diz assim, entre razões e emoções. Há necessidade da gente ficar entre uma coisa e outra, ou seja, entre razões e emoções, porque esses pilares, né, eles colocam esse balanço, né, embora você não tenha exatamente colocado essas duas coisas contraditórias. Eu estou só provocando aqui você, ou seja, há necessidade de escolha entre razões e emoções, como diz o refrão dessa música. Aliás, ouvinte, se você lembrar dessa música e correu no Google, pode comentar aqui, tá? De onde que é o referência, né? Da referência. Eu lembrei da música. Você lembrou? Lembrei. Mas eu acho que a gente tem que fortalecer a emoção para dar suporte à razão. Se alguém hoje me perguntar, Joana, é mais importante eu ter competência socioemocional ou ter uma competência técnica, eu vou falar para a pessoa competência socioemocional. Porque o aprendizado, a partir do momento que você tem as competências socioemocionais bem desenvolvidas, você tem aprender a aprender, sua metacognição, você vai atrás, né? Você se desafia, você
sabe lidar com o novo, com os desafios, tem criatividade, flexibilidade cognitiva, você aprende aquilo que precisa aprender, né? Agora, você pode ser um super profissional técnico e não ter resiliência, não saber trabalhar em equipe, não ser colaborativo, não saber lidar com as suas emoções, né? Isso traz aí burnout, ansiedade e depressão e outras tantas doenças aí que a gente tem acompanhado os índices, né? Principalmente agora em tempo de pandemia, os índices em relação a essas doenças subiram enormemente, porque as pessoas estavam ali num contexto onde às vezes não era chamado para olhar para algumas questões pessoais. Foi para o home office, precisou olhar para isso, né? A gente vivendo nesse contexto, e aí algumas coisas começaram a emergir. Um tempinho atrás, um colega disse: Olha, André, se você quiser ver onde que os afastados, né, do trabalho por doença estão, não vá lá na ortopedia, cirurgia, etc e tal, você tem que ir na ala psiquiátrica, né? Psiquiátrica, E é isso verdade. assusta a gente, porque realmente, ouvinte, né, já faz aí algumas décadas que as doenças laborais são notoriamente psiquiátricas, né, que tem tudo a ver com isso que a professora Joana está falando aqui, né, como consequência sequela de uma falta, né, exatamente, de uma ausência, né, de um pouco preparo para esse aprendizado socioemocional, Isso. relacional que a gente tem que ter dentro do ambiente de trabalho, né? Exato. E é porque a escola também não nos dava ferramenta para trabalhar essas questões, né? A escola ela não dava conta de trabalhar isso. É uma preocupação muito com o técnico, com o conteúdo. Agora a gente teve uma revisão de BNCC, né? A gente tem aí um novo modelo que ele prevê desenvolvimento de competências técnicas e competências socioemocionais. Então, isso começa a ser fomentado dentro do contexto escolar, mas a gente ainda tem alguns bons anos de caminhada até que esses profissionais aí da geração alfa, então, cheguem ao mercado de trabalho com um pouquinho mais de equilíbrio, né? Excelente. Olha aí, ouvinte. Fantástico. Eu adoro, professora Joana, quando o podcast é assim, ele esclarece, mas ele abre uma série de vertentes, uma série de possibilidades para continuar a discussão, porque quem é curioso, né, É, vai atrás, né? Mas também fica aquela tua promessa, tá, gente? Então, quem está ouvindo aí e quer um pouco mais detalhado cada um desses pilares do saber, e aí eu peço, inclusive, para a professora Joana fazer um resumo final desses claro. saberes, né, que vocês peçam aqui, que a gente volta esclarecendo cada um deles. Está até me lembrando um podcast que eu fiz sobre metodologia ágil de projeto e teve um ouvinte que falou, não, mas você tem que explicar cada uma daquelas tecnologias, né? E na hora eu me comprometi, porque é bastante estimulante. Então, de Sim, novo, é é bacana. muito legal quando o podcast não só esclarece, e eu acho que a gente está saindo aqui bem esclarecidos, mas ao mesmo tempo ele abre vertentes, né, para que a gente consiga e prossiga Estimula, né? em nossas curiosidades, estimulando. Então tá, Bacana. professora Joana, a título de encerramento, quais são esses saberes que você mencionou agora, né? Exato. E a palavra Vamos, final é tua aí, tá? vamos resumir aqui, então. A gente tem esses 4 pilares, né? Trouxe algumas competências dentro de cada um deles, mas os 4 pilares fundamentais para que a gente trabalhe uma educação orientada para o desenvolvimento humano está no aprender a conhecer, né? Está relacionado ao nosso processo de aprendizagem, a nossa metacognição, que é compreender como o nosso pensamento funciona, né? Buscar conhecimento, aprender a fazer, que é como agir sobre os contextos, né? Como ter ações assertivas perante o contexto, como a gente vai aprender a conviver com as outras pessoas, né? E aprender a ser, exercendo a sua individualidade. Esses são os 4 pilares. E para finalizar, eu queria deixar uma frase aqui que eu gosto muito, que a gente falou bastante do desafio, né? O desafio da gente ser, de se exercer, de se relacionar, de ter ações perante esse novo contexto. Tem uma frase aqui da Bárbara Coré que eu gosto muito, que é: em todo desafio há uma oportunidade escondida. Minha decisão será sempre agradecer e encontrá-lo, né?
é sempre desafio, sempre a gente vai ter desafio, mas à medida em que a gente entende a oportunidade que se apresenta a partir daquele desafio, a gente também está promovendo o nosso processo de desenvolvimento pessoal. Olha aí, eu vim. Linda a frase, viu, professora Joana? Fantástica. A gente sai aqui inspirados, motivados. É agora, gente, agora é a hora de entendermos que o nosso processo como seres humanos, como seres aprendentes, né, com toda essa vontade que a gente tem de prosseguir aí no na nossa jornada civilizatória, tem todos esses aprenderes, né, que eu estou brincando aí de colocar no plural e que a professora Joana tão bem detalhou para a gente aqui. Que legal, fantástico, ouvinte. Olha, fica aí o meu abração para todos vocês. Não esqueçam aí de divulgar a palavra, o aprendizado que nós tivemos, recompartilhem, comentem, se quiserem, repito, mais detalhamento, peçam, né? E é isso mesmo, né, professora Joana? É isso, é um prazer enorme ter participado aqui. Muito obrigada por ter me dado essa oportunidade, né, de estar aqui com vocês, falando um pouquinho. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. E estou à disposição, sempre que quiser, é só chamar que eu estou por aqui. Somos gratos. Até logo, gente.